Olá, pessoal, tudo bem? Eu assisti a esse debate entre um cristão e 20 ateus e, para ser sincera, não achei tão interessante assim. Eu esperava mais de um debate como esse, um debate mais profundo, argumentos mais sólidos. Mas hoje eu vou reagir a esse debate, então bora assistir comigo? Eu acho que falta provas palpáveis para a gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. Bom, Tassos, eu acho curioso você dizer que a Bíblia é confiável por ter sido lida por muitas pessoas em épocas diferentes, com diferentes formações, porque justamente isso pode ser visto como problema de coerência. Quando um texto é escrito ao longo de séculos por autores de diferentes culturas, línguas e interesses políticos, é natural que contenha contradições, conflitos teológicos e revisões. Por exemplo, só no Novo Testamento existem 4 evangelhos que discordam entre si em pontos cruciais, como quem chegou primeiro ao túmulo vazio, e o Antigo Testamento traz diferentes versões de histórias como a criação, o dilúvio e até leis morais conflitantes. Então, longe de provar confiabilidade, a diversidade de autores pode apontar uma inconsistência que precisa ser analisada criticamente. E não só isso, um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. A Bíblia se propõe, sim, a ser investigada, mas essa investigação muitas vezes não confirma os relatos bíblicos. Por exemplo, não há evidências arqueológicas do êxodo como narrado. Milhões de pessoas vagando 40 anos no deserto, nem do genocídio cananeu, nem das muralhas de Jericó caindo da forma que o texto descreve. E sobre o Novo Testamento, há problemas com o recenseamento de Lucas, que não bate com os registros históricos. Então, a Bíblia pode ser investigada, mas nem sempre resiste bem a essa investigação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Quando você fala da ressurreição como um fato público, Tassos, a gente precisa lembrar que não existe nenhum documento contemporâneo aos supostos acontecimentos. Ou seja, ninguém escreveu sobre a ressurreição de Jesus no próprio tempo dele. Os evangelhos e cartas foram escritas décadas depois. Além disso, o próprio Paulo, que você citou, escreve com base em revelações. Não há nenhum registro arqueológico, governamental ou histórico que comprove a ressurreição. Então, dizer que é um fato público é, no mínimo, problemático. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Sobre as cópias do Novo Testamento, Tassos, o fato de termos 5.686 cópias não significa que elas não tenham sido modificadas.
Significa apenas que temos muitas cópias de manuscritos que, em sua maioria, datam de séculos após os eventos que relatam. E ainda assim, esses manuscritos diferem em milhares de pontos. Bart Ehrman, um dos maiores especialistas em crítica textual, estima que haja mais de 200 mil variantes textuais entre os manuscritos do Novo Testamento, mais variantes do que palavras no próprio Novo Testamento. Claro que muitas são pequenas, como acento e ortografia, mas são significativas. Inserção de textos como a história da mulher adúltera em João 8 ou o final longo de Marcos 16. Então dizer que não houve alterações é simplificar demais. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos, é isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tassos, você disse que a relevância está no texto. Mas quem escolheu o texto foram pessoas. A Bíblia não caiu do céu pronta. Ela foi montada em concílios que decidiram o que entrava e o que ficava fora dela. Isso é um filtro humano e não é uma garantia divina de confiabilidade. É assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Bom, você disse que se encontrássemos uma carta de Paulo hoje, ela não seria adicionada à Bíblia, mas não respondeu à pergunta. O ponto não é se hoje alguém incluiria algo novo, mas como a seleção dos livros que estão na Bíblia foi feita no passado. Muitos escritos atribuídos a autores cristãos foram rejeitados pelos concílios, como o Evangelho de Tomé ou o Pastor de Hermas, que circulavam amplamente entre os cristãos. Então, a Bíblia que conhecemos hoje é fruto de decisões políticas e teológicas de líderes eclesiásticos. Não dá para dizer que o texto é confiável se o próprio processo de escolha foi humano, cheio de disputas e interesses teológicos. Qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Para o senhor ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente. E, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência. Tassos, você esquece que a ciência moderna não surgiu exclusivamente por causa do cristianismo, mas apesar dele. Em muitos momentos, Galileu foi perseguido pela igreja por dizer que a Terra girava em torno do Sol. A Inquisição censurou livros e matou cientistas. Se a ciência floresceu na Europa cristã, foi porque ali estavam os recursos econômicos, as universidades, que sim, começaram como escolas religiosas, mas a própria igreja censurava pesquisas que contradissessem a fé. Ciência é baseada em método empírico, não em fé, e o cristianismo durante séculos lutou contra isso. Por fim, você cita Harvard, Princeton e Cambridge como cristãs, mas hoje elas são laicas.
e se tornaram grandes porque se libertaram do dogmatismo religioso e não por causa dele. O que eu não acho muito interessante é quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim que você está julgando com pessoas inteligentes. Tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo? Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Você fala que o cristianismo trouxe liberdade, mas esquece que o Estado laico foi criado para limitar o poder da religião sobre as pessoas. A laicidade surgiu, em parte, como resposta ao abuso de poder das igrejas. Então, dizer que o Estado laico é obra do cristianismo é meio forçado, né? Não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É, né? Porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não o Oriente poderia simplificar as necessidades da igreja católica e somar força. Os Orientes são... Porque o Oriente, o Islã, está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Tassos, dizer que só o cristianismo trouxe liberdade e prosperidade é desrespeitar as outras civilizações que também contribuíram com a ciência, a filosofia, a arte e a ética. Antes do cristianismo, a Grécia e Roma já construíram saberes importantes. E muito do que a Europa aprendeu de matemática, medicina, astronomia veio do Oriente, dos árabes e de outras culturas que preservaram e desenvolveram conhecimentos, enquanto a Europa cristã queimava livros e matava cientistas. Se a civilização ocidental é próspera hoje, foi apesar das perseguições religiosas e graças ao iluminismo, a laicidade e a ciência, que muitas vezes tiveram de lutar contra o dogmatismo cristão. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade, principalmente se a gente for abordar esse tema na época da Idade Média. A gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. Isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso... Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja algumas vezes não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Eu ia trazer isso para agora, para os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo? É interessante isso aí, mas você tem que ter razão. Porque hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso para alimentar o preconceito das pessoas, né? Tassos, é verdade que Jesus fala de amor e compaixão, mas a igreja como instituição perseguiu, matou, censurou em nome desse mesmo Jesus. As cruzadas mataram milhares em nome da fé, a Inquisição torturou, queimou pessoas acusadas de heresia, proibiu livros e atrasou o conhecimento. E hoje, muitos pastores ainda pregam ódio contra minorias. Então não dá para separar o cristianismo da sua história de violência e controle social. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro, funcionam em São Paulo, funcionam em Londres,
funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ateísta é a de que as leis da natureza que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, uma inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. E é preciso ter fé também na existência por acaso da vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa. Nós temos cerca de 100 trilhões de células, mas se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a ameba ela não é um organismo simples. Se você pegar só o DNA dessa ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, não é? A, T, C, G tem informação equivalente a 1000 volumes de uma enciclopédia. Na visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. A fé do ateísmo é necessária para a manutenção da cosmovisão ateísta. É isso que eu quero dizer. E a fé na visão de mundo cristã, a meu sentir, exige a razão. Tassos, não é preciso fé para ser ateu. É preciso usar a razão e as evidências. A ciência funciona porque a gente observa padrões na natureza e testa hipóteses. Se amanhã as leis mudarem, a gente vai investigar. Não é fé, é método. O argumento de Hume que você citou não é sobre ter fé, mas sobre reconhecer limites do conhecimento. E quanto à vida ser complexa, isso não é prova de design. A evolução explica como sistemas complexos podem surgir de processos naturais. A fé religiosa exige acreditar sem evidências. O ateísmo é justamente duvidar sem evidências. Não é fé, é ceticismo. Sim, Deus é a base, a fonte de toda a moralidade. Graças à existência de uma fonte moral objetiva é que nós temos a dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram ao poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então, se o lado A fala que está lutando em nome de Deus, e o lado B diz que está lutando em nome de Deus, quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o Senhor se Deus não existe? Por que a sua sensação de que isso é errado existe? Se não há uma fonte objetiva de moralidade, qual é o problema em torturar uma criança? Diante da sua visão de mundo, por que o Senhor se insurge contra a injustiça? Com base em quê? Consciência. A consciência tem base em quê? Na evolução? Por que a gente sabe que algo é certo ou errado? A Bíblia diz que Deus se manifesta, se revela, inclusive através da consciência. Por que nós temos a consciência de que algo é certo ou algo é errado? Por que eu posso dizer aqui com total segurança que torturar uma criança por prazer é errado em qualquer cultura, em qualquer mundo? Bom, eu não preciso de um Deus para saber que torturar uma criança é errado. Isso vem da empatia, da convivência e da evolução social. A moral não é absoluta. Ela evolui com a sociedade. E se a moral viesse de Deus, como explicar as guerras, genocídios e até a escravidão justificada pela Bíblia? Eu prefiro uma moral baseada na razão e na empatia do que em um Deus que mandou matar em seu nome. Existe Deus com essa legislação moral porque Ele mesmo, que sabe de tudo, Ele criou as coisas à sua imagem e semelhança, deixou que o mal aparecesse. Porque Ele deu livre-arbítrio. É a possibilidade de você amar ou não. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se o amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Mas no momento... Para uma pessoa amar, ela tem que ter a possibilidade de não amar. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Uma pessoa não pode ser forçada a amar. Ela tem que ter a possibilidade de não amar. Bom, se Deus é onisciente e sabia de antemão que o mal surgiria, então Ele quis isso. Isso não é livre-arbítrio, é responsabilidade divina. E se precisamos do mal para amar de verdade, por que o paraíso, onde não havia mal, foi perfeito? Isso parece mais um problema teológico do que uma justificativa para a existência do mal. Que a Bíblia é a revelação de Deus, através dela e do estudo das Escrituras, nós vamos saber quem Deus é. Em relação à criação do universo, aí realmente é impressionante. Existe um verbo em hebraico, que é o verbo bará. No capítulo 1 de Gênesis, só aparecem 3 situações. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. 1:27 é a criação do homem, 1:21 é a criação dos animais almáticos e 1:1 é a criação do universo. O Gênesis 1:1 diz assim: no princípio
Deus criou os céus e a terra. Você veja que essa tese com o uso do verbo bara é uma tese revolucionadora. Por quê? Porque o verbo bara é criar, mas não é criar de qualquer maneira. É criar a partir do nada. Muitas línguas antigas faziam uma distinção entre esses dois tipos de criar. Em latim tem criar e crear. Em hebraico tem também, que é bara, que é criar a partir do nada, e assal, que é criar a partir de algo que já existe. Um pintor, por exemplo, exerce uma função de altíssima criatividade, mas não é bara. Por quê? Porque ele cria a partir do que já existe. A tinta, o pincel, o quadro, a tela. Então, bara é criar a partir do nada. Veja que a ordem é interessante, ó. Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. O tempo pode existir sem o espaço, mas o espaço pressupõe a existência do tempo. Isso, a ciência explica isso. Explica isso. A matéria pressupõe o espaço. Essa tese de que tudo veio existir a partir do nada, ela ficou única da Bíblia por mais de 30 séculos. Todos os demais livros diziam que o universo existia desde sempre, até que, em meados do século passado, por exemplo, a ciência se rendeu à Bíblia, ao dizer que o universo veio existir a partir do nada. Ou a teoria do Big Bang, que a gente está falando de origem do universo aqui, é a rendição da ciência à teologia. A teoria do Big Bang, quando vem dizer, como as escrituras estavam dizendo há mais de 30 séculos, de que o universo e tudo que existe veio existir a partir do nada. A ideia de criar do nada no Gênesis é uma interpretação teológica. O Big Bang não confirma isso. A ciência não diz que o universo veio do nada, mas de um estado que ainda estão tentando entender. Energia quântica, flutuações do vácuo, não foi uma rendição da ciência, foi um avanço do conhecimento. E o verbo hebraico bará é só uma palavra, não prova nada além da crença de quem escreveu. O material não dá informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Eu estou falando da ciência, da cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi a conclusão a que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então a causa que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Tassos, dizer que a matéria veio do nada é uma distorção do que a ciência afirma. A cosmologia moderna não diz que tudo surgiu do nada absoluto, mas que o universo emergiu de estados quânticos que a ciência ainda está estudando. Isso não prova um Deus. Invocar uma causa imaterial é só uma forma de preencher a lacuna com algo que não podemos comprovar. Eu prefiro lidar com o que podemos observar e testar. Isso não exige fé, exige curiosidade e ceticismo.